Você sabe quando a gente fala em tratamentos com homeopatia, muitas pessoas falam, eu sei com homeopatia. São aquelas bolinhas que a gente coloca embaixo da língua. Não é só isso, não. A homeopatia é muito mais do que isso. E pode ser usada não só em seres humanos, mas em animais também. Hoje a gente recebe o Dr. Marcos Eduardo Fernandes, que é veterinário. Seja bem-vindo. Bem, você, tudo bem? Como vai? Tudo muito bem? bem. E eu acho que a grande maioria das pessoas nem imagina que a gente pode fazer tratamentos sérios, efetivos em animais através da homeopatia, né? Verdade, Cátia. O pessoal se esquece que a homeopatia foi a primeira especialidade a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Então é uma excelente opção para o tratamento do seu animal de estimação. Mas a homeopatia não é placebo. Tem gente que fala assim, é ervinha, né? Homeopatia é ervinha. Não é ervinha nem placebo, né? Aguinha com açúcar, né? Não é nada disso. Imagina, de forma alguma. Aliás, o efeito psicológico é totalmente banido dessa história por conta de você utilizar no animal que não tem essa ação psicológica e a homeopatia funciona, né? Então, se funciona em animais que não têm essa racionalidade, digamos assim, é sinal que a terapêutica homeopática, de fato, é efetiva. Tem gente que diz que a homeopatia traz resultados lentos. Então, e que outro mito? Que primeiro a gente piora para depois a gente melhorar. Como que a homeopatia funciona no corpo da gente? Na verdade, não é lento não, muito pelo contrário. Muitas vezes é mais rápido que a própria alopatia. É lógico que depende de quanto tempo o indivíduo está doente, né? No caso o cachorro. Digamos que o cachorro tem uma alergia há 10 anos, não vai ser obviamente em um mês, em 30, 40 dias, que o animal vai sair do quadro, né? Aí vai exigir uns 6 meses, 8 meses de tratamento, né? Mas exatamente o local onde a homeopatia age nós não sabemos, mas parece que é no sistema imunológico. Então ele reforça o sistema imunológico e faz com que o próprio organismo combata aquela agressão. Exatamente. Ele ativa o sistema imunológico e a partir daí o próprio organismo, através desse estímulo, produz anticorpos, ele reage de forma favorável à doença. Mas que tipos de problemas podem ser tratados com homeopatia? Olha, as doenças alérgicas, o próprio câncer como terapia complementar, diabetes, transtornos de comportamento, animais agressivos, ansiosos, cadelas que têm gravidez psicológica, quadros emocionais, mentais. A homeopatia tem uma grande ação, uma grande indicação nessas doenças. Normalmente os donos, eles aceitam a homeopatia com tranquilidade ou não? Aceitam, cada vez mais. Que bom, né? A nossa procura está sendo cada vez maior. Porque é fácil, é mais barato, é fácil de administrar o medicamento, né? Não tem efeitos colaterais, não faz mal, quer dizer, faz mal quando mal utilizado. Mas né? quando bem orientado, só faz bem, né? Só faz bem, cara. E a gente percebe, então, rápidos efeitos assim, né? Muitas vezes, muitas vezes. Demora um pouco para o organismo se acostumar, digamos assim, ao tratamento. Em alguns casos, como você bem disse, o animal piora para depois melhorar. Porque a homeopatia pega a doença e joga para fora do corpo. E com isso você faz o que nós chamamos de agravação homeopática, né? Que é administrável e que é esperada pelo profissional que prescreve o remédio. Mas os tratamentos são muito longos ou não? Não, muitos tratamentos são curtos. Depende, por exemplo, nos casos de câncer, a gente usa a homeopatia como tratamento complementar, né? Para melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Do bichinho, né? Diminui um pouco a dor, melhora o estado emocional, mental, enfim, atua diretamente na melhora da qualidade de vida. Você falou de problemas, desde problemas físicos até problemas psicológicos, né? Exatamente. E pode-se fazer a combinação de remédios homeopáticos ou não? Pode. Pode? Na verdade, a gente usa um único medicamento por vez no organismo, né? Primeiro se trata um problema e depois outro? Não, a gente trata o indivíduo e não a doença. Então é o oposto. É o oposto. Do que a alopatia? Nós não tratamos o problema em si, nós tratamos o indivíduo. O cachorro, lá, o Rex, por exemplo, prescreve o remédio para o Rex. Independente do que ele tenha, se o remédio for acertado, a gente melhora ele como um todo. Tanto a parte mental e emocional, quanto a parte física. Então é diferente do que a gente imagina. Não tem assim um remédio homeopático para o Rex parar de ser tão medroso. Não. Não tem um remédio homeopático para o Rex conseguir ter uma digestão melhor. Na verdade, até tem, mas é uma homeopatia de segunda linha essa. A homeopatia aquela de primeira... de emergência? É aquela de emergência. A mais tradicional não é assim. Nós focamos no indivíduo e tratamos ele de uma forma holística, considerando todos os sintomas mentais, gerais e locais. Mas a gente não pode usar a homeopatia nos animais como uma forma preventiva? Pode. Na verdade, quando a gente usa a homeopatia por um problema, a gente está evitando que aquele problema retorne no animal na mesma velocidade que retornaria se estivesse fazendo um tratamento convencional, né? E posso tratar com homeopatia
Só cachorros ou cachorro? Todos os animais? Todos os Cavalo, animais. passarinho, tudo? Inclusive, o grande sucesso da homeopatia é a utilização em grandes animais. Ah, é? Bovino de leite, bovino de corte, equino, ave Bovino de postura. leite. Sim, trata-se as vacas com homeopatia. Tanto que é sustentável, não intoxica, não passa medicação para o leite. Ah, que legal. Hoje acho que a grande evolução da homeopatia nesse milênio é justamente a utilização dela nos animais de produção. Mas normalmente se coloca alguns lóbulos ou gotinhas na boca. E na vaca, como se faz? Na água? Na água de bebê. Ah, é? Ou no sal ou na ração. Você pode misturar os medicamentos homeopáticos com os alimentos ou com a água. E a gente pode, inclusive, fazer a homeopatia através da borrifação. A gente dilui o medicamento homeopático num borrifador e borrifa, através da inalação, o animal ele se beneficia da ação terapêutica do medicamento. Gente, mas parece mágico. Olha que maravilhoso. Não é? É quase mágico, porque a homeopatia é uma energia. E né? nós somos energia, vivemos energia. Isso. Não é um estímulo químico, é um estímulo físico. Eu costumo dizer que tomar homeopatia é igual colocar o dedo na tomada. Você recebe aquele estímulo medicamentoso, né? E a partir daí o seu organismo reage de uma forma favorável a ele. Você falou dos grandes animais, de quanto a homeopatia ajuda. E mais importante ainda, o animal, a gente sabe dizer o que sente. O animal não sabe. E se ele tem uma dor, ele fica ainda mais agitado e, em muitos casos, mais agressivo. E aí o dono tende a retirá-lo do convívio das pessoas, e isso só piora o quadro, né? É verdade. O proprietário de hoje, ele está mais maduro, né? Hoje o cachorro é meio que o filho, né? Mas os animais de grande porte, às vezes não, né? Embora os animais de grande porte também, né? Hoje em dia eles estão cada vez mais valiosos, né? Hoje está sendo muito considerado o bem-estar animal. Não é só produzir carne ou leite de qualquer forma, mas é a preocupação com esse animal estando bem, tendo qualidade de vida, né? Porque isso influi diretamente na proteína que ele está produzindo e na proteína que nós estamos consumindo. Quer dizer, a gente passa a se alimentar também de uma carne ou de um leite mais saudável. Né? Exatamente. Então tem a questão do abate humanitário. São questões hoje que há 10 anos atrás não se discutia. Como que é o abate humanitário? Você pode sacrificar o animal de várias formas, o animal de produção, no caso o bovino, né? E hoje o que se estuda é uma forma de sacrifício que faz a liberação menor de um hormônio chamado adrenalina, que tem uma ação direta, né, de depósito na carne que a gente acaba ingerindo e nos fazendo mal, por exemplo. Porque eu já vi algumas imagens de abate de forma antiga e parece que o gado sabe que vai morrer. Quando ele entra, porque os olhos eles ficam completamente diferentes. Parece que eles abrem mais os olhos e os olhos ficam assustados, né? Eu acho que não tenho certeza que eles sabem. De qualquer forma, porque eles têm uma premonição, né? Eles têm premonição? Têm uma sensibilidade maior, né? Tem um sexto sentido, né? Eles percebem quando algo vai acontecer? Percebem. Mas por quê? Porque ele está vendo o outro do bando na frente? Não. Não? Não, é algo mais sutil. Percebe antes até? Percebe antes. A gente vê isso em cachorro. Às vezes a proprietária do animal está grávida, ela nem sabe que está grávida, o animal já muda o comportamento. Isso é uma verdade. Né? Em caso, por exemplo, de um assalto, ele previne numa situação em que iria acontecer alguma coisa ruim com a pessoa. Ele não adivinha que a gente está chegando em casa? Eu tenho uns pássaros em casa, 2 jandaias, que é interessantíssimo. O meu filho chega em casa e o Thiago briga quando eles gritam, porque eles fazem um barulho danado. E quando ele entra e os bichos gritam, ele briga com os bichos. Quando eles ouvem o meu carro, eles gritam feito uns loucos. Quando ouvem meu marido, eles gritam medianamente. E o Thiago, quando chega, mudos. Eles ficam quietinhos. Quer dizer, o bicho sabe, o portão abre igual para todo mundo. Como que sabe quem está chegando ou quando está chegando, né? É comum em apartamentos, às vezes a pessoa mora no 20º andar. De repente, em 3 minutos o marido chega. A mulher já sabia há 10 minutos que ele estava vindo por conta de uma mudança de comportamento, né? É verdade. Então eles têm de fato alguma coisa, né? Então voltando ao abate, de qualquer forma o animal sabe. A questão é a forma como você vai fazer isso e a quantidade de hormônio que você vai liberar nessa carne. E você pode fazer com que o animal fique tranquilo também, né? Na medida do possível. Na medida do possível, mas pode controlar isso, né? Porque quem ganha com isso é o próprio animal, obviamente, e nós, de uma forma indireta, ingerindo um alimento melhor, né, digamos assim. Né? Quem tem animais vindos de doação sabe como eles são. Eles, quando vem a gente fazendo mala, por exemplo, eles já mudam completamente a forma de se movimentar em casa, né? Excelente exemplo.
Às vezes a pessoa nem está fazendo mala, só comprou a passagem e o animal já está diferente, não é isso? É verdade. Isso eu uso todo dia no consultório. Eu não sei por quê, mas eles percebem que você está planejando alguma coisa. E as orelhas normalmente viram de uma forma diferente. Eles ficam mais atentos, parece, né? Verdade, verdade. Talvez até eles sintam, de uma forma mais fácil, hormônios que nós liberamos quando estamos preocupados, quando a gente está com medo, por exemplo, isso já foi comprovado, né? Quando você está com medo, você libera uma série de substâncias que os cães percebem a uma certa distância, né? A gente não percebe, mas o animal percebe. Quem nunca viu um bicho que chega alguém doente em casa, o bicho pula em todo mundo, menos na pessoa doente. Ninguém falou para ele, não pula na fulaninha que ela não está bem. Mas ele sabe que na fulaninha ele não pode pular. Ele faz aquele auê em cima de todo mundo, mas naquela pessoa doente não. Excelente exemplo. Criança. É raro a gente ver animais atacando criança, né? Só em casos assim, muito particulares, né? Animais agressivos. Mas no geral o animal meio que perdoa, entende, né? A criança. Mas é interessante como existem alguns mitos. Até semana passada, foi essa semana passada. Não me recordo se foi segunda ou se foi sexta, que a Claudete trouxe um pitbull. E eu estava passando um pitbull preto. E eu estava passando e falei para os meninos, que lindo. Ele falou assim, ele é mansinho. Eu falei, fui fazer carinho. Menino, era a coisa mais linda. Ele sentava, mas sentava com as patas levantadas e segurava a minha mão para não soltar a mão, para não deixar de fazer carinho. Tá vendo? Quer dizer, aí você vai, na verdade, acabar com a raça. Todo pitbull é assassino. Quando a gente pode ter poodles muito mais agressivos e que podem machucar uma criança, não é porque a boquinha é pequena que não machuca, né? Verdade. Kátia, a base da homeopatia é individualidade, cada um é um, não dá para generalizar. É óbvio que tem algumas raças com algumas tendências, né? Mas o fator ambiental, ou seja, o dono, tem uma responsabilidade grande, né? Normalmente donos calmos, animais são calmos, donos agressivos, animais são agressivos, né? Tem uma relação entre o animal e o dono. Mas se a gente pega, por exemplo, um animal agressivo, a gente tem que analisar o porquê dessa agressividade, né? Quer dizer, se ele está num ambiente desconhecido, se ele está entre pessoas que estão muito nervosas, ele vai mudar a forma dele. A homeopatia pode fazer com que ele volte ao eixo dele, né? Exatamente. Através da energia vital, o medicamento equilibra o indivíduo, no caso o animal. Só que aí é o que você falou, tem que ver, por exemplo, ele está passeando, ele está preso num lugar muito pequeno, né? Ele está tendo algum tipo de agressão. Se não mudar isso de forma efetiva, o medicamento também vai ter uma ação ali muito focada, muito naquele momento, né? Animais que não se dão bem, a gente consegue trabalhar com a homeopatia com todos para que eles sejam um pouco mais tolerantes, vamos dizer assim, ou não? Eu tenho sucesso com aromoterapia. Ah, é? Através de alguns aromas, você colocando isso no ambiente, o animal inala essas substâncias e eles acabam ficando mais calmos e mais tranquilos. A homeopatia também pode ajudar, mas no caso da aromaterapia, isso tem uma indicação melhor. Embora tenha as brigas por dominância, que aí não tem jeito, né? Ah, sim. Um quer dominar o outro, porque na população de cães é assim, né? Um domina e o resto obedece. Né? Aquele é o líder da matilha, né? É o cão alfa, como nós chamamos, né? Os outros são animais que eles vão se submeter à vontade do cão alfa, digamos assim. Claro que em algumas situações eles podem se machucar e chegar até a morte. Mas na grande maioria das vezes eles acabam, quando também o dono sabe como agir, se equilibrando nessa matilha, né? De alguma forma tem um equilíbrio, a natureza é sábia, né? A gente que quando interfere, acaba piorando, né? Então se a gente puder não interferir, é que às vezes não tem jeito, né? Você vê lá num quintal 5 cães, de repente começam a se pegar, né? Você não vai aceitar que um machuque o outro de uma forma grave, né? Você vai intervir. Às vezes não tem jeito, às vezes tem que separar mesmo, né, definitivamente, porque... Às vezes não tem jeito, mas em muitos casos tem solução, né? Exatamente. Por isso que é bom a gente buscar sempre um profissional que entenda do assunto para nos ajudar, seja com homeopatia, seja com florais, aromaterapia, um veterinário, não qualquer curioso, porque a gente sabe que existem pessoas que se autodenominam treinadores e que fazem absurdos, né? Verdade, cara. Não é? Tem toda a razão. Boa dica. Não dá para brincar não. Vou passar para vocês o site do Dr. Marcos Eduardo Fernandes. Qualquer dúvida que você tenha, você pode acessar www.marcosfernandes.vetdeveterinário.br marcosfernandes.vetdeveterinário.br. Lá você tem informações também direitinho, não só sobre homeopatia, mas sobre o trabalho dele todinho, né? Obrigada mais uma vez, te espero mais vezes, viu? Tudo de bom, viu? Eu que agradeço. Olha, se você puder...